A guerra na Ucrânia atingiu um novo nível. Os russos estão em pânico após uma série de ataques cirúrgicos ucranianos. Mas o que exatamente aconteceu? Como isso pode mudar o rumo da guerra? Hoje, você vai ver imagens exclusivas e entender a verdadeira escala das perdas russas. Não saia daí, porque o que você vai ver é simplesmente chocante. As forças de defesa da Ucrânia conseguiram eliminar sistemas críticos de defesa aérea russos, incluindo o Tor e o Osa. Essas armas são essenciais para proteger tropas e infraestruturas contra ataques aéreos, e sua destruição deixa a Rússia ainda mais vulnerável. O impacto vai além do campo de batalha. Sem essas defesas, os ataques ucranianos podem se tornar ainda mais letais e frequentes. E falando em ataques, os drones ucranianos não dão trégua. Voronezh, Lipetsk, Rostov e Kursk foram alvos de uma operação devastadora. Refinarias, fábricas estratégicas e infraestruturas críticas foram atingidas. A Rússia insiste que tudo está sob controle, mas as imagens e relatos locais contam outra história. A explosão no complexo metalúrgico de Novolipetsk e o incêndio na refinaria de Ryazan mostram que a guerra agora está cada vez mais dentro da Rússia. No fronte, a resistência ucraniana segue aniquilando alvos estratégicos. Você está assistindo ao Fronte Brasil. O 413º Batalhão Raid destruiu um sistema de defesa aérea OSA na direção de Vuhledar, enquanto os soldados do grupo Flying Skulls eliminaram invasores em Pokrovsk. Um comboio foi atacado, destruindo um trator que transportava um tanque, um caminhão Ural e até mesmo um motociclista que tentava escapar. Além disso, equipamentos de guerra eletrônica russos foram neutralizados. A Rússia continua tentando avançar, mas suas tropas enfrentam resistência feroz e ataques precisos. Mesmo com esses reveses, a aviação russa intensificou os bombardeios, atacando regiões como Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia. Mas a Ucrânia não está apenas na defensiva. Sistemas de guerra eletrônica e defesas aéreas estão mostrando resultado. Na última onda de ataques russos com drones Shahed, 73 foram abatidos diretamente e outros 37 foram neutralizados por interferência eletrônica, saindo do controle e caindo antes de atingirem seus alvos. As perdas russas estão em um nível alarmante. De acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, só no último dia a Rússia perdeu mais 1.180 soldados, 6 tanques, 14 veículos blindados, 58 peças de artilharia, 3 lançadores de foguetes múltiplos e 190 drones. Esses números mostram um exército russo cada vez mais enfraquecido, incapaz de sustentar suas ofensivas sem sofrer perdas massivas. E a guerra dos drones continua. A unidade Horizon da 81ª Divisão Aerotransportada destruiu mais 8 UAVs russos. Entre os alvos abatidos estavam um Orlan e 7 Super-Kan, 2 modelos essenciais para reconhecimento e ataques táticos russos. A supremacia aérea da Rússia está em colapso, com o céu cada vez mais dominado pela tecnologia ucraniana. Enquanto isso, nos bastidores da guerra, um movimento estratégico dos Estados Unidos chamou atenção. O governo de Trump vetou um plano canadense para o G7 criar uma força-tarefa contra a frota sombria da Rússia, que usa navios clandestinos para escapar das sanções e transportar petróleo. Esse veto mostra que a posição de Washington na guerra ainda está sendo redefinida e pode trazer mudanças significativas na forma como os aliados lidam com Moscou. A Rússia enfrenta uma pressão crescente, tanto na linha de frente quanto dentro de seu próprio território. Com ataques precisos destruindo alvos críticos e as perdas militares se acumulando, Moscou se vê em uma situação cada vez mais frágil. A grande questão agora é: a Rússia conseguirá manter suas ofensivas ou está caminhando para um colapso ainda maior? Os próximos dias podem ser decisivos e nós estaremos atentos a cada detalhe. A tensão entre potências nucleares nunca esteve tão alta. Acabou de acontecer algo na guerra entre Rússia e Ucrânia que pode mudar tudo. Uma movimentação chocante de França e Reino Unido no cenário europeu. A União Europeia,
Mais especificamente, França e Reino Unido estão começando a tomar responsabilidades que antes eram dos Estados Unidos. Com o crescente medo de uma Rússia mais forte após a guerra na Ucrânia, a Europa agora tenta se proteger de uma possível escalada nuclear, com ameaças vindas de Moscou. O que mudou e por que isso é tão importante? A França propôs a implementação de aviões de combate com armas nucleares na Alemanha para proteger a Europa. Essa medida é uma resposta direta ao fortalecimento de Putin e à necessidade de neutralizar as armas mais poderosas da Rússia. O que isso significa para a segurança europeia? Friedrich Merz, provável próximo chanceler da Alemanha, defende que a Europa deve ser mais independente dos Estados Unidos e proteger-se mais eficazmente das ameaças nucleares. Sua estratégia? Reforçar a defesa com a ajuda do Reino Unido e França, colocando mais pressão sobre Putin. O presidente francês, Emmanuel Macron, discutiu pessoalmente com Donald Trump sobre como a França pode contribuir para a defesa nuclear da Europa. A questão de um acordo de armas nucleares e a necessidade de a Europa assumir um papel mais ativo estão em jogo. Como isso afeta o equilíbrio de poder? Putin tem usado seu arsenal nuclear como uma carta na manga, ameaçando uma guerra total. Atualmente, a Rússia possui cerca de 5.500 ogivas nucleares, e seu poder de dissuasão é enorme. A ameaça de um conflito nuclear nunca foi tão real. Como a Europa está se preparando? Putin se aproximou da China e Coreia do Norte, criando uma aliança militar que intensifica a ameaça ao Ocidente. Isso tem preocupado muitos líderes europeus, que agora buscam formas de enfrentar a crescente pressão de Moscou. A Polônia, por sua vez, se prepara para adquirir aviões de combate F-35 capazes de transportar armas nucleares, com o apoio dos Estados Unidos. Isso pode mudar a dinâmica da defesa na Europa Central, fornecendo uma proteção estratégica contra os ataques nucleares de Putin. Além das movimentações estratégicas, Putin tem testado e reforçado o uso de armas nucleares avançadas, como o Oreshnik, um sistema de mísseis de médio alcance, capaz de atingir a Europa em minutos. A velocidade do Oreshnik, com até 6 ogivas nucleares, coloca toda a Europa em risco. Como as potências ocidentais responderiam a isso? Existem tecnologias no Ocidente que podem interceptar essas ameaças, como o sistema Laser Dragonfire, desenvolvido pelo Reino Unido, capaz de destruir mísseis inimigos a um custo muito baixo. Uma revolução nas defesas aéreas pode ser a chave para proteger a Europa da ameaça nuclear russa. Com a crescente ameaça nuclear de Putin, a Europa está se armando de forma estratégica. A aliança nuclear entre França, Reino Unido e Alemanha pode ser um ponto de inflexão para a segurança global. A escalada do conflito russo-ucraniano tem pressionado a China a repensar sua postura diplomática. O apoio financeiro e diplomático da China à Rússia gerou um aumento da desconfiança no Ocidente, especialmente na Europa, onde a China passou a ser vista como uma ameaça estratégica, dada sua postura em relação à Rússia. Em resposta à crescente influência da China e ao conflito em curso, os Estados Unidos têm se aproximado ainda mais de seus aliados na região do Indo-Pacífico. Com essa renovação de alianças, a região está se tornando um foco de novas tensões, à medida que o Ocidente tenta se resguardar contra uma possível expansão chinesa e russa. Empresas chinesas que fazem negócios com a Rússia estão agora sob o risco de sanções. Isso cria um dilema estratégico para Pequim, que precisa equilibrar suas relações econômicas com Moscou, enquanto evita a aplicação de novas sanções que poderiam afetar ainda mais sua economia. Nos primeiros anos do conflito, a China temia que a Rússia pudesse expandir o conflito para outros países ou recorrer ao uso de armas de destruição em massa, o que poderia levar a uma escalada descontrolada e colocar a China em um confronto direto com o Ocidente antes de estar plenamente preparada. Para evitar ser vista como um aliado direto da Rússia, a China adotou uma estratégia dupla. Enquanto apoiava economicamente a Rússia para resistir às sanções ocidentais, também buscava dar a impressão de neutralidade, distanciando-se das ações militares de Moscou e tentando minimizar os riscos de um envolvimento direto. A União Europeia não só enfrenta as sanções contra a Rússia,
como também precisa se preparar para uma possível escalada da guerra, com foco na proteção de países do leste europeu. As discussões sobre uma intervenção militar mais direta estão em andamento, com a criação de novas estratégias de defesa, como o envio de tropas ou a implementação de uma força aérea de policiamento sobre a Ucrânia. Uma das opções consideradas pela União Europeia foi o envio de tropas para a Ucrânia. A ideia de uma força de paz estrangeira tem ganhado força, com o Reino Unido e a França discutindo um possível envio de até 30.000 tropas após um cessar-fogo. Em vez de enviar tropas, a União Europeia também está considerando estabelecer uma força aérea de policiamento para proteger o espaço aéreo da Ucrânia. A participação do Reino Unido com seus caças Typhoon e da França com seus jatos Mirage 2000 faz parte dessa estratégia para impedir incursões aéreas russas. A missão de policiamento aéreo sobre a Ucrânia exigiria grandes quantidades de aeronaves e sistemas de defesa aérea para proteger os aviões. A magnitude dessa operação, que precisaria de uma coalizão internacional, desafia a capacidade do Reino Unido e de outros países, além de trazer complicações logísticas complexas. A Força Aérea Real, RAF, do Reino Unido, está se preparando para esse tipo de missão, mas especialistas afirmam que seriam necessários mais recursos e uma coordenação internacional para garantir a eficácia dessa operação. A vigilância constante sobre a linha de controle entre a Ucrânia e os territórios russos controlados seria fundamental para evitar novos ataques. Se a missão de policiamento aéreo for implementada, exigirá uma presença significativa de aviões, sistemas de radar e aeronaves de reabastecimento, além de uma coordenação com as forças aéreas de outros países aliados. À medida que a guerra na Ucrânia continua, a União Europeia deve avaliar suas opções para proteger o país e evitar novas agressões da Rússia. A criação de uma força aérea de policiamento e o envio de tropas de paz são apenas algumas das opções sendo discutidas. O cenário futuro dependerá das negociações em andamento e das reações dos principais atores geopolíticos. No contexto de sanções, a União Europeia congelou ativos de grande valor, totalizando cerca de 25 bilhões de euros, com a maior parte dos bloqueios vindo do Banco Central Russo. A União Europeia também trabalhou para impedir a exportação de produtos-chave da Rússia, como alumínio, e incluiu restrições ao comércio de bens essenciais como produtos de saúde e alimentos. A proibição de importação e exportação teve um efeito drástico, com um embargo de 48 bilhões de euros em exportações para a Rússia e 91,2 bilhões de euros em importações. A suspensão de serviços empresariais e a introdução de um limite de preços para o petróleo russo visam enfraquecer ainda mais a economia russa, que enfrenta grandes dificuldades. Um dos maiores pontos de impacto foi o banimento de diamantes russos, parte de uma estratégia coordenada do grupo das 7 maiores economias mundiais para reduzir as fontes de receita da Rússia. Além disso, a proibição de transporte de petróleo russo por mar e as restrições às companhias aéreas russas, que não podem mais acessar o espaço aéreo da União Europeia, minaram ainda mais a economia russa. O impacto das sanções também afetou o setor bancário russo, com a proibição de bancos russos de usarem o sistema de transferências financeiras internacional e o congelamento de mais de metade das reservas estrangeiras da Rússia. Como resultado, a Rússia enfrentou um bloqueio significativo que a impossibilitou de usar suas reservas internacionais para suavizar os impactos econômicos. No campo diplomático, o clima internacional mudou com declarações do ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, que afirmou que os Estados Unidos não seriam mais o principal garantidor de segurança na Europa. Isso gerou reações rápidas, com o ex-presidente Donald Trump declarando que estaria disposto a iniciar conversações com Vladimir Putin, destacando uma possível reviravolta nas políticas dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. Trump sugeriu que Putin queria a paz, mas, para muitos, essa abordagem levantou preocupações sobre a possibilidade de um acordo que deixasse de fora a Ucrânia e seus aliados europeus. No entanto, o Reino Unido, liderado pelo primeiro-ministro Keir Starmer, tomou uma posição clara, declarando sua disposição em enviar tropas para a Ucrânia, com o objetivo de garantir qualquer acordo de paz.
Starmer argumentou que a segurança da Ucrânia é crucial para a segurança europeia. Outros países, como a Alemanha e a Polônia, embora com diferentes abordagens, também se mostraram dispostos a fornecer apoio financeiro e militar. A ideia de um corpo de paz, liderado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte ou pela Europa, ganhou mais força à medida que a guerra se prolongava. A posição do Reino Unido contrastou com a de outros países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, como a Alemanha, que preferiram adotar uma abordagem mais cautelosa e esperar para ver as condições em que a paz seria alcançada antes de enviar tropas. No entanto, o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, em apoio à proposta, sugeriu que a presença de tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte poderia garantir que qualquer acordo de paz fosse respeitado, e pediu que a Ucrânia fosse integrada à Organização do Tratado do Atlântico Norte o mais rápido possível. Segundo analistas, a presença de tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mesmo que não diretamente envolvidas em confrontos com a Rússia, poderia fortalecer as defesas da Ucrânia e dar-lhe uma chance de terminar a guerra em seus próprios termos. Por fim, o debate sobre a presença militar ocidental na Ucrânia e o futuro da Organização do Tratado do Atlântico Norte são temas centrais enquanto a guerra continua a afetar a Europa. A relação entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre como lidar com a Rússia e garantir a segurança europeia está em um ponto de tensão, com o futuro da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte ainda sendo um dos principais pontos de divergência entre os aliados. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, deixe a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo do Front Brasil. Olá, soldados do Front Brasil! Obrigado por acompanhar nosso vídeo até o final. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sino para receber todas as atualizações. E se quiser apoiar nosso trabalho, considere se tornar membro por um valor simbólico. Até o próximo vídeo.